Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Não sei se todos estão me ouvindo. Bom dia, pessoal. Professor Wexler aqui está falando, hein? Não sei se todos estão me ouvindo mais uma vez. Bom dia. Eu sei que vocês já ouviram isso aí várias vezes, né, durante a semana, mas vamos manter aí o microfone, o som de vocês aí desligado, né, para que a gente possa estar trabalhando melhor, né, para que não tenha nenhuma interferência. E caso vocês queiram fazer uma pergunta, aí é só abrir o microfone, mas daquela maneira ordenada, organizada, tá bom? E como é um tempo, como é uma hora, né, de aula, 50 minutos aproximadamente, de repente não vai dar para responder todas as dúvidas que vocês tenham hoje, né, agora, nesse momento, mas não tem problema não. Qualquer coisa vocês coloquem lá as dúvidas na plataforma, ou então na próxima aula a gente tira as dúvidas que vocês venham a ter no dia de hoje, tá ok? A gente está começando, né? Começando hoje essa nova etapa, pelo menos comigo, né? E isso é bom porque vai aumentar a nossa interação, porque até então a gente estava fazendo as atividades na plataforma, estava dando certo, mas assim, agora vai fluir melhor que a gente vai estar tendo esse contato aí toda semana, vocês vendo o professor, né, o professor falando, é óbvio, evidente que fica muito melhor para todo mundo, tá bom, gente? Então, assim, a gente está começando, né, o segundo módulo hoje, e o que eu vou fazer? Eu vou estar falando com vocês, mas assim, quem tiver o livro, eu vou, se não der tempo hoje, mas eu vou tentar usar o livro com vocês hoje, ou seja, fazer alguns exercícios do livro, havendo tempo. Se houver tempo, a gente faz aqui na aula mesmo, se não, fica aí para casa e na próxima aula nós vamos estar corrigindo os exercícios aqui na nossa aula. Tá bom, gente? Só para lembrar que eu também estou assim, tô com muita vontade de estar voltando logo, né? Ter o nosso contato aí, o nosso contato de toda semana, mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência mesmo, né? Que se a gente ficou até agora, a gente consegue ficar mais um pouquinho, a gente consegue fazer mais esse esforço para que quando a gente volte, né? Quando a gente voltar, a gente volte com segurança, volte com tranquilidade, que não adianta nada querer forçar uma barra agora e a gente ter algum tipo de problema mais para frente aí. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá? Eu vou começar logo a falar do assunto em questão aqui. O módulo 2 ele começa com um assunto que é um assunto muito, na minha opinião, muito importante nos dias de hoje, né? Para qualquer sociedade. O capítulo 2 ele fala de povo, de cultura e de nação, mas principalmente capítulo 1, capítulo 3 do módulo 2, ele fala de povo, cultura, nação, e é muito importante porque isso. A cultura ela é fundamental no desenvolvimento de uma sociedade. Não existe sociedade que prospere, que venha a progredir no futuro,
sem cultura, né? Sem a valorização da cultura, sem a valorização da sua cultura. Então, assim, a cultura, se eu fosse professor, mas cultura é algo muito abrangente, né? A cultura, ela vai abranger uma série de coisas, uma série de situações que estão no nosso dia a dia, que a gente, às vezes, observa, mas não tem a ideia de que isso faça parte da cultura de um povo. Como assim, professor? Bom, eu posso citar para vocês aqui, ó, elementos que podem formar ou podem caracterizar a cultura de um povo. A música, a forma de se vestir, a língua, o João falou disso, é muito importante, alimentação e por aí vai, festas, tudo isso forma a cultura. Claro que não é só isso, tem muito mais coisa, mas são só exemplos de elementos que formam, que compõem a cultura de uma sociedade. E as sociedades, elas acabam se distinguindo, se diferenciando umas das outras, devido a essas características culturais. Você consegue identificar um povo, você consegue identificar uma nação a partir das características culturais que esse povo, que essa nação desenvolveu ao longo do tempo. E como que isso acontece? Isso aí é resultado de um processo muito longo. No caso aqui, vamos pegar o exemplo do Brasil, a cultura brasileira. A cultura brasileira foi sendo formada ao longo aí do tempo, né, das décadas, a partir do momento dos povos que chegaram ao nosso território e ajudaram a formar a nossa população. Os nossos colonizadores portugueses, os negros e outros povos também que aqui chegaram. Então, a nossa cultura foi sendo formada a partir da cultura desses povos, ou seja, cada um deles trouxe um pedacinho da sua cultura para o nosso território, e isso aí acabou formando essa cultura nossa que é muito rica, né? A cultura brasileira é uma cultura muito rica, muito diversificada. O Brasil, por ser um país de dimensões continentais, se você for fazer um passeio, né, vamos dizer assim, pelo território brasileiro, você vai ver que na região norte você tem uma característica cultural, na região nordeste, no sudeste, no centro-oeste, sul, e por aí vai. Então, isso daí mostra a diversidade cultural que o nosso país tem, e tem relação com a questão do processo de formação do nosso povo, colonização e tudo mais. E a cultura, gente, ela é fundamental no processo de formação de uma nação. Nesse capítulo, a gente está vendo, só relembrando, são três situações distintas, que é a cultura, nação e povo. Tá? Então, a gente tem que entender o seguinte, ele pode, uma nação pode existir sem um território propriamente dito, tá? Ou seja, nós temos hoje no mundo várias nações, vários povos que não têm um território definido, mas elas estão lá, elas existem. Por quê? Porque elas têm uma característica histórica, elas têm uma cultura que ela vem aí de muitos e muitos anos e séculos. Alguma pergunta, gente, até agora? Estou indo muito rápido, estou tentando me adiantar aqui, falando o máximo que eu posso, devido ao tempo que nós temos. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta nesse início aí, eu tô à disposição, nesse iniciozinho. É só abrir o microfone e fazer alguma pergunta, porque senão eu vou seguir, mas quem quiser pode fazer. Até agora tá de boa, professor. Até Tranquilo, agora professor, pode tranquilo? continuar. Beleza, então? Pode ir, tranquilo. Vamos lá então. Então vamos seguir. Tô seguindo, hein?
Vamos lá. Com relação à questão da principal característica, se eu fosse pedir, vamos supor que fosse uma avaliação, um teste, uma prova, perguntasse, gente, qual seria a principal característica que definiria a cultura de um povo? Se eu pensar assim, professor, sei lá, a culinária, professor, a forma de se vestir, enfim. Mas, sem dúvida nenhuma, a principal característica que vai identificar uma nação, um povo, a principal característica cultural, sem dúvida nenhuma, é a língua. É o idioma que é falado por um povo, porque isso mostra a origem desse povo, a origem dessa população. Então, assim, aqui o Brasil, qual é a língua oficial? Não é brasileiro, tá? Pelo amor de Deus, esse negócio de falar que é brasileiro, por incrível que pareça, a gente ainda escuta isso, a gente acha que é brincadeira, mas não é. O Brasil quer falar, é o brasileiro, professor. Falei, pelo amor de Deus, não faça comigo, não passa até mal. Não é. A língua falada é o português, ou seja, é a nossa língua falada aqui, oficial. É claro que a gente tem a cada dia que passa se torna mais raro, né? Mas nós temos os povos nativos aqui, né? Os índios, vamos dizer assim, eles, alguns grupos que ainda vivem relativamente isolados, principalmente na região norte, tem lá os dialetos, as línguas que eram faladas antes da chegada dos portugueses aqui. Alguns conseguiram conservar as línguas nativas. Está muito difícil. Principalmente quem conservou foram aqueles povos que vivem isolados, mas tem alguns que vivem assim, mais próximos, vamos dizer, dos centros urbanos, que falam as línguas nativas, mas ao mesmo tempo falam o português. E é muito importante, isso aí não é muito falado, não é muito valorizado aqui no Brasil, mas é muito importante que esses povos conservem essas línguas nativas, porque isso é a nossa história, cara, é a nossa herança aí, e isso aí, quando é perdido, quando é esquecido, é a nossa história que está indo embora sem que a gente conheça, sem que a gente saiba nem um pouco sobre ela. Tá? Então, isso aí é muito importante para o nosso país. Então, voltando aqui, então não esqueça, a principal característica que identifica a cultura de uma nação, de um povo, é a língua que é falada. Outra coisa, não é só isso, não. Aqui no Brasil também, devido a essa multiculturalidade, ou seja, o Brasil ele tem uma diversidade cultural muito acentuada. Em algumas regiões do Brasil, o português é falado, mas outras línguas também são faladas e difundidas, perdão, na sociedade. Na região sul, isso é muito comum. A região sul ela tem uma predominância, né, uma interferência muito significativa de europeus, além dos portugueses, é claro. Na região sul nós temos alemães, nós temos uma influência muito grande de italianos e outras nacionalidades europeias. E essa galera que veio para cá valoriza muito a sua cultura, valoriza muito a sua origem. Então, nas escolas dessas cidades, esses idiomas são difundidos não só nas escolas, mas até dentro de casa mesmo. As pessoas elas conversam, principalmente aqueles mais antigos, eles preferem até usar a sua língua de origem, né, do que o próprio português. E isso aí é muito interessante, que quem já teve oportunidade, se não teve, um dia, se Deus quiser, vai ter, de conhecer uma dessas cidades, dependendo da cidade que você visite, você tem a impressão que você está em outro país. Até porque não é só a língua, não. Tem uma série de outros fatores, de conjuntos, que fazem com que você tenha essa sensação que você está fora. As construções, o comportamento das pessoas no geral. Então, isso é muito interessante, porque você vê, dentro do seu próprio país, você tem
condições aí de ter um contato com pessoas que te mostram como é o comportamento de outros povos, de outras sociedades. Então, isso é muito legal, e isso aí é algo que o Brasil consegue oferecer para a gente aí. É muito interessante, é muito legal estar falando sobre isso. No livro de vocês, quem tiver a oportunidade de estar com o livro, vocês vão ver que logo no início do capítulo, eu estou com um livro aqui próximo de mim, tem um mapa que mostra aí as principais, né, línguas que são faladas aí no mundo. Então, falando aqui do português, que é o nosso caso, falei do alemão, do italiano, mas aí vocês têm um mapa bem interessante, depois, se vocês puderem, vocês deem uma olhada da distribuição dessas línguas aí pelo mundo. Então, aí vocês vão ter uma ideia daquelas línguas que são mais faladas. Aí o pessoal fala, professor, a língua mais falada no mundo é o inglês, a gente ouve isso, né? Mas nem tanto. Existem outras, se você for pegar em termos de quantidade, você pega o mandarim. O mandarim é a língua oficial lá da China. A China tem um país aí de mais de 1 bilhão de habitantes. E como a China é um país hoje com uma economia muito importante, tem relações comerciais aí com o mundo inteiro, tem muitas pessoas que estão aprendendo o mandarim, né, para estar inserido aí nesse mercado de trabalho que exige, né, hoje muito pessoal que trabalha em multinacionais, que você tenha o domínio do mandarim, que está se tornando já há algum tempo aí uma língua muito importante. Então, isso aí é algo que nos dias de hoje já está acontecendo, e futuramente vocês podem ver que a quantidade de cursos aí que oferece mandarim tem aumentado e vai continuar aumentando, tá? Vocês podem ter certeza disso aí. Ok, gente? Então, seguindo aqui, eu vou seguir adiante. Mais alguma... Vou perguntar mais uma vez aí se, por enquanto, está indo bem, se surgiu alguma dúvida. Alguma dúvida até agora, que eu estou falando pra caramba. Eu vou falar mais. Tá indo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza, então. Então, vamos que vamos. Vamos seguir. Vamos lá, pessoal. Como que se forma, agora saindo dessa questão aí de nação, de característica cultural, como que se forma um povo? Como que um povo, no seu conjunto, não só a questão da cultura, como que esse povo aí, ele vai se formar? Esse povo, ele vai se formar a partir do quê? A partir da organização de um território, ou seja, o povo, nação, estado-nação, você precisa para que esse povo ele seja considerado aí uma nação plena, um estado-nação, primeira coisa que é necessário, esse povo precisa de um território, ou seja, esse território ele precisa ser ocupado por esse povo, só que a ocupação em si, ela não basta, tá? A ocupação em si, ela não é o suficiente. Você precisa de uma organização desse território. E como que esse território será organizado? Esse território será organizado através do quê? Através de leis que vão ser criadas por uma sociedade, por essa sociedade, e essas leis elas vão precisar estar presentes em todo esse território, ou seja, elas vão ter que ter uma hegemonia dentro deste território, ou seja, serão leis que terão validade em todo o território, e as pessoas que passarem a viver dentro desse território, essas pessoas vão ter que obedecer, claro, na teoria, né? A gente sabe que na prática, infelizmente, não é isso que acontece, mas na teoria, as pessoas que quiserem viver nesse território, que fizerem parte dessa nação, vão ter que obedecer e viver sob essas leis.
E essas leis, elas acabam formando o que a gente chama de Estado-nação. O que seria o Estado-nação? É aquele Estado, aquele país que é reconhecido perante a comunidade internacional, porque a gente tem muitos casos aí de povos que tentam, países, inclusive, né, que tentam, países não vou dizer nem que são, porque eles ainda não são plenamente países, mas são povos que tentam reconhecimento das suas características culturais e tentam reconhecimento de um território que eles ocupam como Estado-nação. Mas para que isso aconteça, professor, é assim, então um povo chega lá, toma conta de um território e fala, aqui é país X, e a partir de hoje esse país passa a existir. Não, claro que não é assim, não é, da noite para o dia, as coisas não são tão fáceis assim, até porque a necessidade de um reconhecimento da comunidade internacional sobre tal situação. Então, é assim que funciona. Há uma análise dos países que já existem, né, organismos internacionais que a gente até estudou, a ONU mesmo, precisa analisar essa situação para que esse país ele passe a ser reconhecido. Mas é claro que é um processo longo, é um processo que demanda aí alguns anos para que realmente ele venha a ser concluído, certo? Então, isso é só para que vocês saibam que um território, um país para ser formado, ele necessita dessas características, dessas situações para que passe a existir plenamente. Nós temos alguns casos de países até hoje, um dia eu estava falando sobre esse assunto com uma outra turma, e alguns alunos chegaram, professor, existem colônias ainda nos dias de hoje? Não, não existem colônias. Existem alguns países que eles têm uma certa autonomia, uma certa independência, né? Mas eu não posso nem usar o termo independência, porque eles não são independentes. Eles podem usar a cultura deles, eles podem falar a língua que eles bem entendem, enfim, só que eles têm que prestar contas a um outro país que é o que manda mesmo naquele território. Tá? Nós temos alguns exemplos aí aqui na América do Sul mesmo. Nós temos a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é um território que, na verdade, quem manda lá, quem acaba regulando as leis daquele território, o nome já diz, é a França. Então, você, quando vai na Guiana Francesa, você observa lá, claro, os traços culturais dos povos, do povo, né, que vive ali, mas você também observa que há uma influência da França na cultura dessa galera. Outro exemplo clássico aqui no continente americano é Porto Rico, que tem até justamente um exemplo que está aí no livro de vocês. Porto Rico é um país aí da América Central que é controlado por que vive e tem suas características culturais. É um país com assim bem com uma característica de cultural latina, né? Só que quando as decisões políticas precisam ser tomadas, quem manda e desmanda ali dentro no caso são os Estados Unidos. E isso daí, professor, mas o que acontece? A população aceita isso pacificamente? É, nem tanto, mas o que acontece? Esses países, os dois que eu citei aqui para vocês, a Guiana Francesa e Porto Rico, são países onde a população não vive tão bem assim. São países que têm problemas estruturais e isso com a ajuda no caso da Guiana Francesa da França e no caso de Porto Rico dos Estados Unidos. Só que é aquele negócio, já foram feitas
consultas populares para a população local, perguntando se eles queriam que o país perdesse essa ligação, né, no caso com a França, na Guiana Francesa, e Porto Rico, dos Estados Unidos, e a população escolheu não, a população escolheu continuar ligada a esses países. Por quê? Porque existe um medo da população. Se a coisa hoje não está boa como está, imagina se a gente perder a ajuda desses países que são ricos. A coisa pode ficar muito pior. Só que, claro que não é não é a população em sua totalidade que acha isso, que aceita isso. E existe muita gente que discorda, por isso que vira e mexe. No caso de Porto Rico, já foram feitos duas consultas populares que recebem o nome de plebiscito, né, para saber o que a população achava. E nas duas vezes, né, a população preferiu, deu preferência a ficar ligada aí aos Estados Unidos. Só que uma parcela significativa também diz que não. Então, isso aí ainda é algo que ainda vai dar, assim, historicamente, mais para frente, aí, ainda vai dar, vai gerar muitos questionamentos, ainda vai fazer com que outras consultas sejam feitas, e, claro, pode ser que futuramente esses países aí venham a ter realmente uma independência total aí dos seus países de influência política. Beleza? Alguma pergunta? Não. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Sim. Então vamos que vamos. Vamos continuar aqui. Vamos embora. Então vamos lá. Galera, eu tô aqui no livro de vocês, seguindo o livro de vocês aqui. Eu não sei se todos vocês têm o livro aí. Quando a gente deu aquela parada, né? Acho que a maioria, pelo menos no 8.2, tinha. Eu não sei se tem alguém que está aqui na plataforma que não tem aí o livro em mãos. Eu queria muito que vocês tentassem. Tem alguém que está aqui na plataforma que está sem o livro agora? Bom, Acho que não. Se ninguém respondeu, eu vou acreditar que está todo mundo com o seu livro aí. Certo? Uhum. Qual é a página aqui? 358? A página é 362. Ah, tá. 358. Galera tá aí conseguindo achar aí? Ninguém respondeu, deve estar todo mundo com o seu livro, né? São duas questões. São duas questões. Elas vão até a letra C. Todo mundo conseguiu. Espero que todos vocês tenham conseguido achar aí. Acharam? Sim. Eu queria que vocês tentassem responder essas questões aí. Vamos botar assim, deixa eu ver. 5 minutos. Ok. 5 minutinhos, 10 minutinhos. Dá até a tempo? letra C? Isso, perfeito, perfeito. Tá bom. Rapidinho, hein? Qualquer dúvida, abre o microfone e fala comigo que eu tô aqui, hein? Qualquer dúvida, eu tô aqui, hein?
Só até o número 2, professor? Oi? Só até o número 2? Isso, beleza, beleza. Só até o 2. Por enquanto, até o 2. Porque aí, Tá na bom. hora que eu corrigir, eu vou trocar com vocês aí e a gente vai tirando mais dúvidas. Entendeu? Por isso que eu queria tentar fazer rapidinho, mas até agora, por enquanto, só até o 2. Qualquer dificuldade, pergunta que eu tô aqui, hein? Não tenham vergonha. Fiquem sem vergonha. Qual é a página, professor? Vamos lá. É a 362. 362. Do número 1 ao número 2. 362. Já já eu tô corrigindo, a gente comenta junto aqui. Vamos lá, não dorme não, hein? Vamos fazer esse negócio aí, não quero ninguém enrolando não, hein? Professor, é para fazer a A, B e a C? Isso, perfeito. Número um, número 2, A, B e C, perfeito. Já acabei já, hein? Ah, beleza. Tranquilo, Guilherme. Vou esperar só mais uns 5 minutinhos aqui, porque mesmo quem não conseguir terminar, na hora que eu for corrigindo, o pessoal vai acertando aí. Se bem que algumas questões aqui são bem assim, são bem pessoais, né? Vocês vão ter que dar a opinião de vocês, eu vou colocar a minha aqui, mas tem algumas questões aqui que a resposta é a resposta pessoal. Então tem aquele negócio assim, claro que a gente tem que seguir uma linha de raciocínio, mas vão ter respostas diferentes, porque vocês vão estar dando a opinião de vocês aí, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso.
Dúvidas? Alguém com dúvida? Tá tranquilo até agora? Tranquilo, tranquilo. Ah, beleza. 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 Qualquer dúvida aí, pode falar que a gente resolve. Galera, ó, vou esperar só mais uns 3 minutinhos, porque senão fica muito tempo parado, tá? E aí vocês acabam indo jogar alguma coisa aí e vão fugir da minha aula. Não pode não, hein? Acabei, professor. Show, beleza. Acabei também, professor. Beleza, tranquilo. E aí, galera, podemos? Ou tem alguém que ainda está finalizando? Se puder, eu espero mais uns 2, 3 minutinhos. Podemos corrigir? Tô finalizando aqui, professor. Ah, show, beleza. Vou esperar então. Já terminei, professor. Pode ir. Pessoal, cai também. Terminou? Show. Terminei. Ótimo, muito bem. Posso ir? Igual esconde-esconde. Posso ir? Pode ir. Pode. Pode ir. Pode ir. Então vambora, hein? Lá vou eu, hein? Vamos lá, galera. Então, quem assim tá finalizando, vai finalizando aí, mas tenta ouvir o professor. Vamos fazer o seguinte: eu vou dar como algumas respostas aqui são pessoais. Eu vou dar um exemplo de resposta, tá? Então, assim, se vocês acharem que a resposta de vocês ficou muito diferente, quem quiser falar, claro que de forma ordenada, abre o microfone, fala, depois se algum outro colega quiser falar também. Mas assim, se a resposta que vocês colocaram ficar assim próxima, parecido com o que o professor está falando, então assim, o caminho é esse. Tá, mas que fique bem claro, algumas questões aqui são pessoais. A número 1 mesmo, a número 1 está perguntando, olha só, defina com suas palavras. Então é você que tem que definir o que é um território nacional. Então, o que a gente viu aqui até agora? Um território nacional é o quê?
é um Estado, é aquele Estado, nação que é formado, e ele exerce a soberania sobre aquela área. Como assim, professor, soberania? Foi aquilo que a gente viu. Esse Estado-nação, ele é formado por leis, e essas leis são soberanas sobre uma determinada área. Professor, mas que área é essa? É uma área que é definida por esse povo e pelos povos vizinhos. Vocês podem ver que o que faz com, como que a gente consegue saber onde um país começa e onde ele termina? São os limites, são as fronteiras que são criadas, ou seja, um território ele tem leis e tem limites. Então, e isso é um acordo que é feito entre aquele país que formou aquele território e os países vizinhos, para que não haja nenhum tipo de briga, nenhum tipo de conflito, como já aconteceu no passado. No passado aconteciam muitas guerras, né? E essas guerras, o resultado delas era que alguns países aumentavam o seu território, outros países perdiam parte do seu território. E isso aí, até a Segunda Guerra Mundial, acontecia muito. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação de vários organismos internacionais, inclusive a ONU, hoje, qualquer divergência política e até territorial que venha a acontecer entre os países, isso aí é resolvido na conversa, no diálogo, na diplomacia. Tá? Então, um território nacional é definido a partir disso. E é claro, ele tem que ser reconhecido pelos outros países no mundo, e dentro daquele território você vai identificar aquele território a partir daquilo que a gente viu aqui, das características culturais, língua, e o comportamento daquela sociedade. Mas o mais importante na resposta aqui é isso, é que o Estado-nação, no caso, um território nacional, ele é reconhecido pelas leis que estão presentes ali, naquele território, e por seus limites, ou seja, pelas suas fronteiras, tá ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão, professor? A minha resposta ficou completamente diferente do que o senhor falou aí. Fiquem à vontade. Alguém? Se ninguém falar nada. Opa, vai, Gustavo. Não, eu falei não. Pode ir que eu falei. Tá tranquilo? Tá. Então, assim, todo mundo que fez essa questão, o caminho foi esse ou alguém foi para um caminho diferente? O Se alguém caminho foi foi para o caminho... esse. Opa, oi, Gabriela, quer falar? Foi esse. Não, tô falando que o caminho foi esse, não tá diferente não. Ótimo, ótimo. Eu fui, professor. Eu fui para outro caminho. Então fala aí, querido, o que você colocou? Porque é um território que está dentro do limite da área de um país. Repete a resposta, por gentileza. É um território que está dentro do limite da área de um país. Ah, sim. Não está errado, não. Pegou do texto ele. Não está errado. Olha o que vocês colocaram. Um território que está dentro de um limite de um país, é isso? Foi. Então, o que acontece? Tem a ver, não parece, mas tem a ver com o que eu falei. Um território que está dentro do limite de um país. O que eu falei aqui? Eu falei da questão das fronteiras. Então, esse território, ele está dentro de um limite de um país. É aquele limite que eu falei aqui, que é criado por esse povo que está ali dentro, em acordo com os países vizinhos. Então, é um território que está dentro de um limite. O limite é a fronteira. Tá? Então, a fronteira, ela, como eu tinha dito, ela é determinada por esse povo que está ali dentro, em acordo com os povos vizinhos, com os países vizinhos, para que não haja briga. Mas o que vocês colocaram aí está certo, não está errado, não. Foi só uma resposta mais simples, mas está correta também. A resposta, João? Porque, assim, é um território que está dentro do limite da área de um país. Eu sei que fica. Certo? Certo. Tá certo. Obrigado. Então, beleza. Então, a resposta de vocês está certa. Tá diferente, mas está certinha. Tá bom?
Mais alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa sobre essa questão? Não. Então vamos Não, seguir. Vamos embora então. Vamos para 2 aqui. A 2 é o seguinte, vou ler o enunciado para vocês aqui, vocês acompanhem. Estima-se que em 1500 o território que hoje corresponde ao Brasil abrigava quase 1.000 nações diferentes que somavam entre 1 e 10 milhões de pessoas. Atualmente, de acordo com o IBGE, existem 305 povos indígenas, somando cerca de 897 mil indivíduos. Olha a diferença, cara. Milhões, hoje não chega nem a 1 milhão, né? De acordo com seus conhecimentos sobre o assunto e o estudo do capítulo, responda. Por que é correto afirmar que cada povo indígena representa uma nação? Por que a gente pode afirmar isso? Vou falar aqui depois, quem quiser colocar, pode se colocar. Porque cada povo indígena tinha uma característica cultural diferente. Quando os portugueses chegaram aqui, eles não atentaram para isso. Tanto que eles consideravam, no primeiro momento, os povos indígenas como uma coisa, algo único, né? Era um povo só. Depois, com o tempo aqui dentro, eles foram vendo a diversidade que existiam. Eles fisicamente eram semelhantes, mas culturalmente eram diferentes. A língua falada, então você imagina, essa quantidade de indígenas que existia aqui, falando línguas diferentes. Então, era algo bastante diversificado. Por isso que a gente pode afirmar isso. Porque, além da língua falada, eles tinham hábitos culturais diferentes, mesmo sendo semelhantes fisicamente. Ou seja, eles falavam línguas diferentes e tinham hábitos, alguns hábitos eram diferentes. Então, isso aí acabava distinguindo eles distinguindo e caracterizando eles enquanto nação. Se a gente fosse fazer, não sei se vocês observaram, depois eu vou até providenciar isso para vocês. Se a gente fosse fazer dividir o Brasil com base nos povos que existiam aqui antes da chegada dos portugueses, ou seja, dar um pedacinho de terra para cada povo, nós teríamos centenas de países aqui dentro do Brasil, devido à diversidade de culturas que nós tínhamos aqui e que foi se perdendo ao longo do tempo, né, devido ao processo de colonização. Então, resumindo, para ficar bem claro, a gente pode chamar de nação, né, afirmar isso devido às línguas diferentes que eram faladas e às demais características culturais que esses povos indígenas, né, tinham aqui. Os que restaram, né, ainda têm e tentam preservar dentro do local lá onde eles vivem. Alguém quer falar a resposta? Ficou muito diferente do que eu falei aqui. Professor, viajei aqui, coloquei algo completamente diferente. Eu botei diferente aqui. Vamos lá, o que você colocou? Porque existem diversas tribos com diversos significados. Beleza, tá certo. Olha o que você colocou, tribos com diversos significados. O significado aí no caso, a língua, no caso, seriam os hábitos culturais. A palavra significado, Isso ela está em cima disso, ou seja, os significados estão relacionados à língua, estão relacionados à cultura. Tá? Então, a sua resposta está correta. Ela está mais simples, mas ela está correta. Mais alguém? Professor, posso falar a minha? Claro. Porque havia uma intensa pluralidade de povos indígenas que possuem dialetos, culturas e terras diferentes. Tá ótima, tá ótima. Tá bem parecido com o que eu falei, só que você usou outras palavras. Muito boa a resposta, tá ótimo. Professor, aqui. Diga. Posso falar? Claro. Eu botei, porque cada um tem sua cultura, tribos, regras, linguagem, etc. Perfeita, tá boa também, Gustavo. Tá ótima, muito boa. Tá mais simples, mas tá dentro daquilo que a gente está falando. Vocês podem observar que a ideia, eu vi respostas diferentes, mas o caminho, se você observar, é o mesmo. Tá beleza, tá show. Mais alguém? Posso seguir, então, para a letra B? Pode. Vou lá, então, em letra B, hein?
De acordo com estudos realizados anteriormente, o que levou à redução do número de povos indígenas no Brasil ao longo do tempo? Essa aí é bem tranquila. O que acontece? O processo de colonização, né, que foi muito ruim para esses povos, né? À medida que o colonizador, né, os portugueses e outros povos que chegaram aqui foram avançando para dentro do território brasileiro, foram... Professor, Opa, desculpa, fala, meu filho. mas pode falar, tipo, sobre o que está acontecendo atualmente? Poder pode, até porque isso tem acontecido, ainda acontece. Eu ia chegar lá, eu vou chegar lá. Mas o que tem acontecido hoje, o que acontece hoje, aconteceu no passado. Não sei se é lá que você quer chegar. Por exemplo, eu ia falar aqui, o desmatamento e a ocupação de terras indígenas que acontece hoje. Foi isso que eu botei aqui. Show, beleza. Isso acontece hoje, mas no passado acontecia muito mais, entendeu? Acontecia muito mais porque nós tínhamos, imagina, se hoje isso acontece, uma quantidade de povos indígenas reduzidos, pô, imagina no passado, quando você assim, tinha uma quantidade enorme de indígenas espalhados pelo território brasileiro. Era muita gente, cara. Então o impacto era muito maior. Então, era desmatamento, era ocupação, os índios eram mortos violentamente, ou então a questão de doenças, porque os europeus, quando chegaram aqui, os indígenas, eles não tinham tido contato com um monte de vírus que os europeus já conheciam lá. Então, gripe mesmo, quantos grupos indígenas foram dizimados por causa de gripe. Então, assim, isso aí foi fazendo com que vários povos indígenas fossem desaparecendo. Então, foi a ocupação. Se eu fosse colocar uma resposta assim, vamos dizer assim, foi o processo de colonização, de ocupação do nosso território, que foi muito ruim, foi muito perverso e severo com esses povos. Mas isso que você colocou aí, trazendo para os dias de hoje, tá show. Porque o que acontece nos dias de hoje foi o que aconteceu no passado. Não era para acontecer mais hoje, né? Mas, infelizmente, ainda acontece. Alguém quer falar a resposta? Alguém fugiu disso? Alguém... Eu só botei desmatamento mesmo. Não, beleza. Só que assim, eu acho que você, além de desmatamento, poderia acrescentar desmatamento, doenças, a questão da própria violência contra o indígena. Isso aí também eu acho que você poderia acrescentar a sua resposta. Tá certo que você colocou, mas você podia acrescentar algo mais. Isso o que você falou no final aí? As o quê? Ó, vou repetir, vou dar alguns exemplos de fatores. O desmatamento, como você colocou, a violência, proliferação de doenças. Conseguiu? Consegui. Show, beleza. Alguém quer colocar alguma coisa nessa questão? Não. Eu, professor. Pode falar, pode falar. Os principais motivos foram os términos, epidemias e também escravidão. Foram os principais motivos dessa redução. Boa. Você pode... a escravidão realmente, no início, ela de fato, ela aconteceu. Mas depois, com o passar do tempo, o indígena deixou de ser algo interessante para a escravidão, porque o negro, ele passou a ter valor comercial, né? O tráfico de escravos e tudo mais. Então, o negro passou a ter um papel como escravo maior, mais interessante do que o índio, né? Mas tá certo, tá beleza, tá show. Galera, deixa eu seguir aqui para C, porque o nosso tempo já está se esgotando. Rapidinho aqui. A letra C. A letra C é uma questão pessoal também. Por que, em sua opinião, é importante que os povos indígenas tenham seu território reconhecido e homologado como terra indígena? É aquele negócio, galera. É a preservação da cultura desses povos. Ou seja, a nossa cultura, é a nossa história. A gente não pode esquecer que a nossa história, a história do Brasil, começa com a chegada, com a chegada do homem aqui no continente americano. Então, a nossa história tem que ser contada a partir da história deles. E, infelizmente, a gente tem ainda, né, não era para ser assim, uma valorização muito pequena dessa parte da história do nosso país. Muita coisa foi perdida, infelizmente, mas você tem um local para que eles vivam,
você preserva o pouco que existe e conserva um pouco da cultura deles e a nossa história. Então, o índio ele precisa de ter um espaço dele para a preservação da sua cultura e, no caso, que é a nossa cultura, a nossa história. Tá bom, gente? Mas é uma questão pessoal. Alguém colocou algo muito diferente? Alguém? Não, não, não. Não. Botei não. Não, professor, tá de boa. Beleza, então. Galera, olha só. Faltam 5 minutinhos aí para a nossa aula se encerrando, né? Eu vou pedir para que vocês, na página 363, tem um texto aí, um texto. É a questão 3 dessa atividade. Eu deixei para o final, porque eu quero que vocês façam isso como atividade de casa. Vocês estão em casa, né? Espero que sim. Então, tem um texto aqui, eu queria que vocês dessem uma lida com calma, nesse texto, que é um texto muito legal, e fizessem essas duas questõezinhas que estão aí embaixo. Na semana que vem, na nossa próxima aula, a gente comenta essa atividade que vocês fizeram aí, né? E vamos seguir com o conteúdo. Beleza? Beleza. Beleza. Beleza, galera. Olha, foi um prazer, foi muito bom estar tendo esse contato com vocês aí novamente. Espero que esse contato ele venha a acontecer mais para frente aí pessoalmente, tá? E semana que vem estamos aí de volta na nossa sexta-feira, que apesar dos pesares, hoje é sexta-feira, tá bom, gente? Valeu, então, um abraço para todo mundo aí, hein? Tchau, tchau para Valeu, vocês. professor. Tchau. Tchau. Valeu, professor. Tchau, professor. Até sexta-feira que vem. Até sexta. Fiquem com Deus aí. Você também.